Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Obrigado, eu sempre agradeço. O carinho de sempre pela essa companhia, todo sábado, sempre ao meio-dia, aqui no canal 22.1. E eu já começo destacando para você os nossos apoios. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Todos juntos trazendo consultório em sua casa com dicas e orientações muito importantes na área da saúde. Destaco para você as maneiras que você também pode acompanhar o nosso programa, né? Nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também pelo nosso site. Acesse www.tvlw.tv.br. Conosco no programa de hoje, Michele Brito. Ela é gestora do Hospital de Campanha aqui de Arco Verde e é a nossa convidada para falar a respeito do tema. Michele, muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tiago. É um prazer estar aqui. Obrigado, Michele. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência e convidar para que você acompanhe conosco o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Com o aumento pela demanda dos serviços de saúde em um curto período de tempo e a necessidade de criação de novos leitos de UTI para atender os infectados pelo coronavírus, várias unidades chamadas de hospitais de campanha foram montadas para aumentar a capacidade de atendimento aos acometidos pela Covid-19 em todo o país. Essas unidades ajudam a desafogar o sistema tradicional de saúde e, na maior parte dos casos, têm o objetivo de atender pacientes com sintomas mais leves ou com complexidade mais baixa, ou seja, que ainda não precisam de cuidados intensivos como um UTI. Com isso, as UTIs ficam liberadas para os casos mais graves de infecção. Seu principal alvo são pacientes adultos que não necessitam de atendimento em unidade de terapia intensiva, mas que têm um quadro de saúde que impossibilita sua recuperação em domicílio. No início da pandemia, o Brasil chegou a abrir 14 mil leitos em unidades móveis, tornando essa uma das principais estratégias de combate em frente à Covid, uma vez que auxiliam no suprimento das demandas de leitos do sistema de saúde. Mas em determinado momento, alguns estados fecharam esses hospitais de campanha, devido à leve queda nos casos que ocorreu no ano passado. Agora, com uma nova alta nos casos de Covid, lotação acima dos 92% desde março e o colapso de várias unidades que já não têm leitos suficientes para atender os doentes que aguardam em filas de espera por um leito, o debate sobre o fechamento precoce de vários hospitais de campanha vem à tona novamente. A importância dos hospitais de campanha em meio à pandemia, tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Michele, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você comentasse a respeito desse VT que a gente ouviu, né, dessa introdução sobre o tema. Você entende muito bem do Hospital de Campanha, coordena o Hospital de Campanha aqui de Arco Verde. Sobre isso que a gente ouviu agora, esses dados e essa questão da importância dos hospitais de campanha, o que é que você tem a falar nessa introdução, falando a respeito da importância, claro, dessa unidade em meio à pandemia? Então, Tiago, os hospitais de campanha eles vieram como uma solução emergencial, considerando aquele momento que a gente estava passando do início da pandemia de Covid-19. Então, eles surgiram como uma resposta a essa emergência e realmente supriram, diminuíram em muito essa sobrecarga dos grandes hospitais. O que eu acredito que aconteceu é que, quando houve, como a gente viu no VT, uma queda nessa demanda pelos hospitais, alguns governos, considerando a informação que tinham naquele momento, optaram pelo fechamento dessas unidades. E aí a gente começou, com uma nova onda, um aumento significativo no número de casos e na demanda por internamento em unidades hospitalares. E aí muitos desses hospitais já tinham sido fechados, o que causou, como a gente ouviu agora, colapso em muitas unidades de saúde. A gente viu, Michele, que foi continua sendo, né, uma estratégia muito positiva nessa questão do suporte à rede hospitalar para receber esses pacientes. Mas tem certas particularidades, né? O hospital de campanha não pode receber qualquer tipo de paciente acometido pela Covid. Eu queria que você explicasse a respeito disso. Então, falando especificamente sobre o nosso hospital de campanha aqui em Arco Verde, o nosso hospital de campanha ele recebe pacientes que estejam em caso leve a moderado. Então, um paciente que naquele momento demanda um suporte intensivo, seja um paciente de UTI ou seja um paciente de um caso
moderado a grave, ele não preenche os requisitos para ser internado no nosso hospital de campanha. Então, a gente faz a triagem para receber esses pacientes. Esse fluxo foi definido desde antes da inauguração do hospital de campanha. A gente recebe esses pacientes encaminhados do hospital memorial ou do hospital regional. Esses pacientes eles são avaliados por um profissional médico. Muitas vezes já chegam para a gente com uma tomografia ou com alguns exames laboratoriais. Depois dessa primeira avaliação, o médico vê que esse paciente, pelo menos naquele momento, tem condição de ficar internado no hospital de campanha, porque não demanda, repito, naquele momento, de um acompanhamento intensivo. Então, é feito o contato entre a equipe do hospital regional ou hospital memorial com a equipe do hospital de campanha e a gente organiza essa transferência para que a gente possa receber esse paciente. Como é que é avaliado esse paciente, Michele? Em que características ele vem? Na questão do nível de oxigenação, enfim, nos exames que foram realizados, quais são as características médicas, né, que fazem com que esse paciente seja transferido para o hospital de campanha? Isso. Existem alguns parâmetros, como, por exemplo, o nível de comprometimento pulmonar, que isso é mostrado muito claramente na tomografia, que é o exame de escolha, para que a gente veja o nível de comprometimento pulmonar desse paciente. Existem alguns exames laboratoriais que mostram, e a gasometria, que é um exame onde é colhido uma quantidade pequena, realmente, menos de 1 ml, do sangue é colhido de uma artéria do paciente, e aí esse sangue é processado, e aí esse exame mostra vários resultados que servem como um parâmetro, como um excelente parâmetro para avaliação médica, para que o médico possa definir se esse paciente, ele naquele momento precisa de um suporte de oxigênio por catéter, por uma máscara não reinalante, precisa de uma intubação. Pela gasometria, o médico consegue ver, a equipe consegue identificar com mais facilidade o quadro daquele paciente naquele momento. E aí, com esses exames, o médico já consegue fazer essa avaliação e dizer, esse paciente ele tem condições, é um paciente que está estável, é um paciente que precisa de um catéter de oxigênio ou precisa de uma máscara não reinalante e é um paciente que tem condições de ser encaminhado ao hospital de campanha. E essa avaliação, muitas vezes, é feita de forma conjunta. Os médicos, os profissionais comunicam, médicos, né? Exatamente, eles se comunicam, eles discutem o caso e aí essa transferência é definida. Michele, a gente viu que no início da pandemia foi um frenesi muito grande, né? Nessa questão de montar essas estruturas móveis. Como a gente viu no VT, foram cerca de 14 mil leitos abertos em estádios de futebol, nos grandes centros, Rio, São Paulo, para montar o hospital de campanha. Queria que você falasse do exemplo aqui de Arco Verde, o que é que foi necessário mudar na estrutura de equipamentos, também de adereços, para que esse hospital fosse colocado em funcionamento para atender esses pacientes com Covid. Então, nós, antes de nos tornarmos hospital de campanha, nós funcionávamos como UPA dia. Então, nosso atendimento era de 7 da manhã às 7 da noite, no horário do plantão diurno. E a gente não tinha internamento. Pelo fato de funcionar só durante o dia, a gente não tinha internamento. E aí o primeiro grande desafio foi organizar a UPA de uma forma que ela ficasse em condições de acolher esses pacientes, que não só pernoitariam, mas permaneceriam vários dias na unidade. A gente teve que organizar uma farmácia que tivesse acesso à parte não contaminada, à parte fora do isolamento, mas também oferecesse um acesso direto à parte do isolamento, para que todos os pedidos que fossem feitos depois da prescrição médica pudessem ser atendidos e o abastecimento da farmácia fosse feito pela parte externa. A gente teve que organizar leitos, a gente não tinha camas suficientes para o número de leitos que era exigido, a gente não tinha central de oxigênio, antes o fornecimento era feito só pelos torpedos, e a gente teve que aumentar, e muito, o nosso estoque de medicamentos, de insumos, porque o número de pacientes que necessitaria deles seria muito maior.
e a gente não poderia deixar para mais tarde, porque a gente precisava desse hospital de campanha em funcionamento. Rápido, né? Exatamente. Então, foi muito desafiador. Realmente, esse período foi um período muito difícil, porque essa demanda ela era mundial. Então, a gente tinha fornecedores que antes eram fornecedores de produtos em larga escala para o Brasil, mas que, naquele momento, estavam dando preferência a outros países que sofreram antes de nós com a pandemia. Então, foi bastante desafiador. Eu tenho, hoje, muito orgulho da equipe do Hospital de Campanha, porque, quando a gente viu que isso iria acontecer, quando a gente soube que nós, como UPA, passaríamos a ser o Hospital de Campanha de Arco Verde, antes mesmo que eu precisasse ligar para as pessoas, vamos começar, a gente vai começar. Eles apareceram no Hospital de Campanha e aí já disseram o que é que a gente vai precisar fazer, por onde é que a gente vai começar. Então, essa disponibilidade, esse compromisso foi essencial para que a gente conseguisse montar o hospital de campanha a tempo, colocar o hospital de campanha em funcionamento. A gestão sempre esteve à disposição da gente. Hoje, quando a gente tem alguma necessidade, eu me comunico imediatamente, via ofício, via telefone, para agilizar qualquer situação, e a gestão realmente se mostra muito disponível, muito interessada em que todos os problemas sejam resolvidos, para que a população seja bem assistida, para que a gente possa, até esse momento tão desafiador, passar, para que a gente possa realmente ser o suporte que a população precisa ter. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula. E ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se. medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados, com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre o carinho da sua audiência. Encontro todo sábado ao meio-dia aqui no canal 22.1. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Lembro sempre das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram da TV LW e também nosso site para você acompanhar o nosso programa www.tvlw.tv.br. Além da reprise, viu? Tem reprise também toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 da noite.
Michele, continuando nossa conversa, a gente encerrou o último bloco falando a respeito da estrutura que foi montada, né? Claro, a gente fala de estrutura, mas também teve a questão do material humano, né? As pessoas, como é que foi essa questão para montar a equipe, para trabalhar no hospital de campanha? Muita gente teve que passar por um treinamento, né? Isso. Então, no começo, nas primeiras reuniões que nós tivemos, quando estávamos ainda organizando a ideia inicial do hospital de campanha, uma coisa que a gente definiu foi que a gente faria o possível para prestar o melhor serviço. E aí faríamos o que estivesse ao nosso alcance. Até aquele momento, a gente tinha o hospital regional como principal fonte de profissionais com mais experiência. Então, a gente começou a chamar fisioterapeutas que iriam trabalhar conosco. Esses fisioterapeutas iam lá na unidade e aí mostravam como funcionariam os procedimentos. A gente fez esse tipo de treinamento com a equipe. A equipe teve que treinar paramentação e desparamentação de uma forma muito mais detalhada, muito mais cuidadosa do que a gente já vinha fazendo. E a gente conseguiu formar uma equipe coesa, como até hoje a gente consegue manter, mas foi bastante desafiador, porque o medo que existia na população também existia na equipe. Naquele momento, o que a gente tinha de informações sobre a Covid era muito pequeno. Tudo muito recente. Exatamente, né? Era tudo muito novo, a gente sabia muito pouca coisa. Então, o principal medo das equipes, por exemplo, ela fazia mais, eu tenho um pai idoso em casa, uma mãe idosa, meu marido, minha esposa, eles são do grupo de risco, alguma coisa assim. Isso sempre deixou a equipe muito insegura. Mas o nosso papel era tentar tirar todas as dúvidas, tentar explicar, tentar mostrar a importância do trabalho deles naquele momento, tentar mostrar o quanto a população estava precisando deles e que o que estivesse à disposição do mercado para garantir essa proteção deles seria garantido. Os equipamentos de proteção individual estariam sempre disponíveis para que eles estivessem protegidos da melhor forma possível. Então, depois daquele momento inicial, daquele medo inicial, de conhecer realmente, de aparar as arestas de a gente sair de um plantão de 12 horas para o plantão de 24 horas, para ter que fornecer as refeições dos pacientes e garantir que durante a noite a assistência se mantivesse como durante o dia. Foi tudo muito desafiador, mas, repito, eu tenho muito orgulho da equipe, a gente conseguiu se sair muito bem. Você já falou que a situação de saúde, o estado de saúde desses pacientes, ele é leve e moderado para ser atendido pelo hospital de campanha. Isso é característica em todos os hospitais de campanha. Queria que você falasse um pouco a respeito de como é que é o tratamento desses pacientes. A gente fala, claro, aqui para o estado todo, Recife, região metropolitana, também com vários hospitais que foram montados. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é o tratamento na questão da medicação e também um pouco a respeito da alimentação, que você tocou no assunto. Certo. Então, quando a gente sentou no primeiro momento, a gente usou como base o protocolo que era utilizado no Hospital das Clínicas da USP. Foi o protocolo que a gente usou como base para montar o nosso. Em relação à parte de alimentação, claro, a gente adaptou para a nossa realidade, são regiões diferentes, então a gente adaptou um pouco para a nossa realidade, mas hoje todos os pacientes que são admitidos, eles passam pela avaliação médica, de enfermagem, do fisioterapeuta, avaliação nutricional, para que seja definida a dieta e para que, de acordo com aquele protocolo da instituição, sejam feitas as adaptações necessárias ao caso dele. É um paciente que não pode usar todas as medicações que estão no protocolo porque ele tem alergia, por exemplo, a uma das medicações. Então, aquela medicação vai ser substituída. Tem todo o protocolo do serviço, mas, além daquelas medicações, tem as medicações de que o paciente já faz uso rotineiramente. Então, aquelas medicações de uso de rotina, elas são acrescentadas à prescrição do paciente, porque elas são checadas, toda vez que essa medicação é feita, ela é checada. E aí, em relação à parte de fisioterapia, o fisioterapeuta ele vai fazer aquela avaliação
de qual é a melhor forma de oferecer oxigênio àquele paciente, se um catéter de oxigênio é suficiente, com quantos litros, ele vai conversar com o enfermeiro como é que o paciente está respondendo, conversar com o médico, ver que tipo de fisioterapia respiratória é indicada para o paciente naquele momento. E a avaliação nutricional ela é feita de acordo com as alergias do paciente e de acordo com as doenças prévias, as doenças de base que ele tenha. Então, um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente que tenha uma alteração renal, cada paciente desse precisa de particularidades na dieta, que são definidas pelo profissional nutricionista. A equipe é montada com quantas pessoas e quais são os profissionais que atendem? Então, lá a gente tem 24 horas, a gente tem a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, temos o médico, temos o fisioterapeuta, temos as meninas da higienização, temos motorista e maqueiro 24 horas, e durante a noite a gente tem o pessoal da segurança, além do administrativo, que é plantão o pessoal do administrativo, e das coordenações é plantão diurno. Essa questão da comunicação, Michele, que é algo que também mexe com muita gente, né? O paciente acometido pela Covid fica isolado, não pode receber visita, não pode receber parente. É uma das grandes características dessa doença, né? Como é que é feita essa comunicação com os familiares para que eles tenham notícias a respeito do estado do seu parente lá da unidade? Então, a forma que nós encontramos de minimizar essa tristeza, porque é tristeza a palavra. Eu já ouvi de muitos pacientes assim: olhe, eu não me importo de estar doente, não, eu não me preocupo, não. Mas o fato de não poder estar perto da minha família, isso é uma coisa que maltrata muito eles, assim como a família. Então, a forma que a gente encontrou foi: nós temos um celular que fica no postinho de enfermagem, fica dentro da área de isolamento, e aí, uma vez por dia, a equipe faz uma chamada de vídeo para um número que a família tenha deixado lá como número de contato. E aí o paciente vê os familiares, ele fala com os familiares, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso traz um conforto muito grande para o paciente e principalmente para a família. O que eu queria aproveitar esse momento para explicar realmente, às vezes a gente não tem uma oportunidade como essa de alcançar tantas pessoas, é que a gente não tem condição, infelizmente, as equipes não têm condição de fazer a ligação para todos os familiares, porque muitas vezes é um paciente que tem vários filhos e todos os filhos gostariam de receber essa ligação. Infelizmente, não é possível a gente fazer desse jeito, porque são muitas demandas durante o plantão. Então, eu queria compreensão dos familiares, nós realmente entendemos a angústia que é. Eu vivi isso na minha casa, então eu sei a angústia que é para a família não poder estar perto do seu ente querido, da pessoa que você quer cuidar. E, infelizmente, eles não podem estar perto nesse momento. Mas o que eu posso garantir é que a gente realmente faz o possível para minimizar esse sofrimento, para tentar manter as famílias informadas sobre o quadro. É difícil. Porque também tem a questão da limitação das equipes que já estão sobrecarregadas com tanto trabalho. Exatamente. Queria que você falasse também a respeito disso. Essa ajuda, essa cooperação das famílias, ela também visa esse cuidado com as equipes, porque é angustiante ver, e a gente vê isso todos os dias, é angustiante ver as famílias preocupadas, e aí muitas vezes elas pressionam, os familiares pressionam a equipe, porque acham que dá para fazer, acham que tem condição de fazer mais de 2 ligações por dia, e infelizmente não é assim que funciona. Então, as equipes estão há 1 ano e meio lidando com essa situação. As equipes estão cansadas, os profissionais estão exaustos. Então, a gente pede a compreensão dos familiares em relação a isso, especificamente a essa situação. E a gente pede aos familiares dos profissionais que tenham também
paciência, porque muitas vezes eles chegam em casa cansados, eles chegam em casa com a cabeça cheia. Então, paciência, acolhimento, amor. Amor é o que essas equipes precisam nessa hora. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre, né? Você sabe, a cada volta de bloco eu agradeço. Faço questão de agradecer a sua presença aqui conosco, todo sábado ao meio-dia no canal 22.1. Nossos apoios conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA, Colégio São Domingos e Faculdade de Medicina do Sertão. Todos juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Nós temos mais uma participação no programa de hoje. Dessa vez é do Dr. José Ivan, que é diretor médico aqui do Hospital Regional de Arco Verde e traz a sua contribuição para o nosso programa. Doutor, seja bem-vindo ao Saúde em Evidência. Bom, olá, Tiago, bom dia e todos que acompanham o programa Saúde em Evidência. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco e, respondendo à sua pergunta inicial, nós temos a situação atualmente muito crítica, como eu já conversei antes com você, com a ocupação de leitos de UTI praticamente 100%. Você veja, nós temos 20 leitos de UTI com 19 ocupados e 3 pacientes no sistema procurando leito de UTI, que com certeza um desses pacientes virá para cá. Então, praticamente 100% de ocupação. Desses 20 leitos de UTI, com 19 ocupados, 10 são de Arco Verde. Então, isso mostra que a incidência na nossa região aumentou e realmente é preocupante. Os leitos de enfermaria, nós temos 10 leitos, temos 9 ocupados, com 5 de Arco Verde. E mostra também que a incidência aqui na cidade aumentou bastante. Sobre o hospital de campanha, o hospital de campanha tem nos dado um suporte muito grande. Existem alguns critérios para que o paciente ocupe os leitos do hospital de campanha, ou seja, esse paciente inicialmente é avaliado aqui no hospital. Se ele se enquadrar num perfil de síndrome respiratória leve ou que não seja um paciente grave, que não precise de cuidados intensivos, não precise de leito de UTI, sendo de Arco Verde, nós encaminhamos para o hospital de campanha e eles nos dão um suporte muito grande. Se nós temos um doente aqui de UTI e esse paciente melhora e pode ir para uma enfermaria, sendo de Arco Verde, ele estiver nessas condições de estabilidade, também nós entramos em contato com o hospital de campanha e eles mandam buscar o doente e nos dão esse suporte. É evidente que tem alguns critérios para o paciente sair daqui do hospital para o hospital de campanha. Então, são critérios clínicos que são avaliados pelo médico assistente, médico
nosso aqui do hospital e passa o caso para o médico do hospital de campanha e na conversa eles veem se o paciente pode ir para o hospital de campanha ou não. Esses critérios são de acordo com a evolução do caso. Passam pela gasometria, pela situação respiratória dele, pelo o desconforto respiratório leve ou moderado. Então, são vários critérios que são levados em consideração para que o paciente possa ser enviado ao hospital de campanha. Mas o suporte que o hospital de campanha nos dá é muito grande e é uma parceria muito importante para nós aqui do regional. Bem, Michel, eu queria que você comentasse sobre isso, porque é uma realidade de vários municípios pernambucanos, né? A gente tem várias gerências regionais, e assim como Arco Verde, Garanhuns, Serra Talhada, são cidades que são polo da região e que recebem pacientes de outros municípios. É o caso de Arco Verde, é o caso do Hospital Regional e é a situação que o hospital enfrenta. Queria que você falasse um pouco sobre essa parceria, quando os pacientes aqui de Arco Verde são internados, são atendidos pelo Hospital Regional e quando são aptos a ser transferidos para o Hospital de Campanha. Isso. Esse fluxo, como eu te falei no começo, esse fluxo ele foi definido com a direção do Hospital Regional e do Hospital Memorial logo no início dos trabalhos no Hospital de Campanha. E por que esse fluxo ele é essencial para o funcionamento? Porque não adianta a gente receber um paciente que vai ter que voltar para o Hospital Regional logo depois. A palavra que o Dr. Zé Ivan falou, que você falou também, que me chamou a atenção, foi parceria. A gente dá esse suporte ao Hospital Regional, nós recebemos esses pacientes que têm condição de vir e nós enviamos para o regional os pacientes que complicam. Esses pacientes que passam a precisar de um suporte intensivo, é feito contato com a equipe que está de plantão no Hospital Regional e a gente organiza a transferência desse paciente para lá. Então, a palavra realmente é parceria. Nós trabalhamos juntos nisso e estamos conseguindo oferecer esse suporte em 2 vias. Michele, quando acontece do paciente, por exemplo, que está lá no Hospital de Campanha agravar, qual é a medida tomada, o que é feito e se existe alguma estrutura emergencial para atender esse paciente e transferir ele novamente para um UTI? Isso, nós temos sim um leito que nós chamamos de leito de estabilização, nós chamamos a sala onde esse leito fica de sala vermelha, e aí esse paciente ele recebe os primeiros cuidados, porque muitas vezes o paciente tem uma queda na saturação, aumenta o desconforto respiratório, e aí a equipe no Hospital de Campanha tenta, claro, reverter essa situação. Às vezes é um paciente que está em máscara reinalante, apresentando um desconforto respiratório, mas quando a gente começa a utilizar, a fazer ciclos de VNI, que é uma máscara que a gente usa, que oferece uma pressão, então ajuda o paciente a inspirar, o paciente deixa de apresentar, depois de 1, 2 ou algumas sessões de VNI, ele deixa de apresentar esse desconforto respiratório, e aí a gente consegue manter esse paciente com a gente sem que seja preciso transferi-lo para o Hospital Regional. Mas, caso esse paciente intercorra e precise de um socorro intensivo, a gente tem sim um leito para oferecer esse primeiro momento de suporte, e aí nós nos comunicamos com o Hospital Regional, colocamos esse paciente na ambulância e levamos para lá. Isso já aconteceu já? Já sim. Com relação a isso ainda, desse apoio, desse suporte, Michele, que é tão importante, né, que é tão crucial, é essencial. Quais são os equipamentos utilizados nesse momento que o paciente precisa? Claro, depende muito do caso, né? Cada caso específico para que a ação seja, de fato, efetivada. Como é que é feito esse processo? E já fica uma ambulância lá, de prontidão, né? Isso, nós temos uma ambulância de prontidão lá. Então, realmente, depende de cada caso. É um caso mais grave, vamos dizer assim, que seria que houvesse a necessidade de intubação do paciente ou por conta de uma insuficiência respiratória ou por conta de uma parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente seria intubado, seria colocado na ventilação mecânica, nós temos o aparelho no Hospital de Campanha, nós temos o respirador lá, seriam feitas, em caso de parada, as manobras de reanimação,
ou em caso da insuficiência respiratória, a intubação, estabilização do paciente e posterior transferência para o hospital regional. A gente acompanha sempre os boletins de todos os municípios pernambucanos e também a nível da Secretaria Estadual de Saúde, e, claro, não seria diferentemente aqui em Arco Verde. E a gente viu que no início da pandemia, Michele, tinha uma média, né, de ocupação dos leitos de UTI do hospital de campanha. E nos últimos dias a gente viu que essa média foi bastante superada. Muitos pacientes acometidos pela Covid e internados lá. Eu queria que você comentasse também a respeito disso, dos números logo no início, né, da pandemia e os números que a gente está tendo agora nessa alta novamente dos casos. Isso. Então, no início mesmo da pandemia, nós, como Hospital de Campanha, começamos a funcionar no dia 11 de maio de 2020. Então, nessas primeiras semanas, talvez até meses, a demanda foi uma demanda razoável. Então, a gente tinha realmente um número bem mais baixo de pacientes do que a gente veio a ter depois. Nós tivemos uns 2 ou 3 picos de internamento no decorrer da pandemia, mas nenhum desses picos anteriores se prolongou por tanto tempo quanto esse que está se prolongando agora. Realmente, nós estamos com uma média de ocupação alta e por um período longo. Nós não passamos por essa situação em nenhum momento antes. 2 dias, mais ou menos, dessa semana, nós tivemos uma redução. Nós conseguimos ter menos de 15 pacientes internados, coisa que a gente não vinha tendo, acho que nas últimas 6 a 8 semanas. Eu ainda não sei, eu acho que ainda é cedo para a gente dizer se isso é uma tendência, se isso vai se manter, ou se foram alguns dias isolados. O que eu sei, e aí eu posso falar com segurança, com certeza, é que a gente precisa ir muito do apoio da população, do compromisso da população nesse cuidado. A gente precisa, quem puder, a gente precisa que fique em casa. Se você não pode, se você precisa sair, use máscara o tempo inteiro, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, como é orientado. Não adianta você colocar a máscara e puxar a máscara para o queixo. Você não está se protegendo e nem está protegendo o outro. Sempre que possível, lave as mãos, leve um frasquinho de álcool em gel ou álcool líquido, álcool a 70%, para fazer higienização das mãos. Isso é essencial. A gente não vai conseguir nem que o país abrisse todos os leitos para UTI. A gente não conseguiria vencer essa batalha, vencer essa guerra, sem que a população faça efetivamente a sua parte. É justamente isso que eu queria que você comentasse. A gente falava em off a respeito disso. Qual é a sensação sua? Você é gestora de um hospital que foi criado emergencialmente para atender acometidos pela Covid-19. Esses números continuam aumentando. Qual é a tua sensação como profissional da saúde, os teus companheiros de trabalho lá, com relação a essa displicência de grande parte da população com relação a essas medidas? Olha, Tiago, é frustrante. Em muitos momentos é frustrante. A gente acompanha, a gente vê o sofrimento desses pacientes, a gente vê o sofrimento dessas famílias, a gente acompanha de perto. Então, nos boletins, é como você diz, a gente vê todos os dias número de pacientes internados, número de óbitos, número de casos confirmados, e, ao mesmo tempo, a gente vê tantas e tantas pessoas na rua, sem máscara, ou com a máscara aqui no queixo, como a gente acabou de falar. A gente vê que as pessoas permanecem aglomerando, não respeitam o distanciamento. Então, assim, é uma sensação de que a gente não tem como ganhar isso sozinho. Como a gente já falou aqui, as equipes estão cansadas, e é muito mais fácil você lutar contra uma doença quando você sabe que está todo mundo lutando com você, está todo mundo tentando, está todo mundo se esforçando para que isso acabe logo. Então, peço de verdade, de coração, cada um, na medida do possível, faça a sua parte. Se você não pode ficar em casa, use máscara, sempre. Quando você chegar em casa, você coloca a sua máscara para lavar, varie,
o uso de máscara, você não pode ficar usando sempre a mesma máscara, sem que haja uma higienização. Lave as mãos sempre que possível. Eita, mas aí eu não posso, eu não tenho como comprar álcool em gel, certo? Então, lava as mãos. Com água e sabão mesmo, é tão efetivo quanto ou mais efetivo ainda. Então, a população realmente precisa comprar essa briga, abraçar essa briga com a gente, para que a gente realmente consiga sair dessa. Eu vejo que até a tua voz fica embargada, emocionada, né, com realmente, relação a fico essa muito situação. mexida. E pacientes cada vez mais jovens, né, Michele? Queria que Isso. você comentasse também sobre isso, esse número triste que a gente está enfrentando agora de pacientes cada vez mais jovens sendo acometidos pela Covid. Então, a gente, como a gente falou aqui no começo, quando começou essa pandemia, a gente tinha muito pouca informação sobre a Covid. Eu ainda acho que hoje a gente tem muito pouca informação sobre a Covid, porque faz muito pouco tempo. E aí, quando a gente ouve falar nessas variantes, é como se a gente estivesse começando do zero. A gente não sabe como é que essas variantes vão agir, como é que a gente vai reagir a elas. E, repito, quem mais aglomera são pessoas jovens. Qual é a população que ainda não foi vacinada, em sua maioria? A população jovem. Então, a gente não sabe como é que essas variantes vão agir. A gente vê uma parte importante dessa população jovem se expondo e a gente não tem ainda uma previsão de vacinação para essa população. Porque, infelizmente, nossa vacinação começou bem atrasada, a gente vem tendo atrasos, e eu falo no Brasil, por conta de falta de insumos, uma série de situações. Então, os pacientes jovens, além dessas situações que eu elenquei aqui, os pacientes jovens, eles realmente estão complicando mais do que estavam em outros momentos da pandemia. A gente antes não tinha esse número de pacientes jovens sendo internados e a gente não tinha esse número de pacientes jovens complicando como a gente tem agora. A gente está vendo com uma frequência assustadora pacientes jovens sem comorbidades sendo internados, complicando muito rapidamente, precisando de ventilação mecânica muito rapidamente, e muitos deles não conseguem sair desse quadro. Então, mais uma vez, parte disso poderia ser evitada se a população respeitasse as orientações e seguisse os cuidados. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro.
Na ESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a ESA para ajudar a realizar. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, saúdo hoje a doutora Michele Brito, a gestora do Hospital de Campanha de Arco Verde, esse anjo que faz parte desse pelotão silencioso, nesse combate incansável e felizmente vitorioso da nossa luta contra o coronavírus. Um hospital de campanha trata-se de uma instalação móvel de um hospital, uma espécie de mini hospital instalado de maneira provisória e, num certo sentido, de improviso em um local amplo, de grande acesso, como um estádio de futebol, uma quadra de um colégio, um campo aberto, a fim de prestar socorro imediato para pacientes de baixa, talvez até média complexidade, até que possam ser transferidos para as unidades de maior complexidade, onde vão ter os cuidados definitivos. A tradição dos hospitais de campanha, Tiago, e inclusive a expressão hospitais de campanha, nos foi legada de experiências de guerra. E atualmente essa expressão ela continua sendo utilizada em situações de instalações hospitalares móveis em situações de calamidade pública. E é muito pertinente que isso tenha vindo de uma guerra, pois nós estamos travando uma guerra de agentes invisíveis, de agentes quase que indetectáveis, os vírus, os coronavírus. Os soldados dessa guerra, Tiago, têm 120 nanômetros, são quase invisíveis, mas são infensos, são permeáveis e são vulneráveis à força, à obstinação, a esperança e, sobretudo, a coragem de pessoas como a doutora Michele Brito e tantos outros profissionais que estão aí na frente de luta e que fazem com que a gente possa, semana após semana, noticiar avanços e notícias de uma eventual vitória, de uma iminente e vindoura vitória que haverá de vir e que transferirá a história do coronavírus das manchetes dos jornais para os livros de história. Mas por que campanha? Alguns haverão de se perguntar. Porque em latim, Tiago, campus significa campo. Campanha é uma corruptela de uma particularidade especial de campo, que é um campo cercado, que é um campo de batalha. Os políticos em campanha estão em guerra contra o adversário para vencer as eleições. Uma cama utilizada por um soldado em guerra é chamada de cama de campanha, como a letra da música do saudoso Raul Seixas. Em idiomas também derivados do latim, como no caso do português, campagne, no francês, por exemplo, significa campo. O Jacques Lacan, um psicanalista muito famoso na minha área, ele se apaixonou pela sua segunda esposa, Sylvia Bataille, justamente assistindo um filme com esse nome, Une partie de campagne, ou seja, um dia no campo. Então esse campo hoje, Tiago, por um lado, ele é minado, ele é ocupado por muitos perigos, mas ele também é ocupado por pessoas idealistas, obstinadas e que doam sua vida e o seu trabalho na luta contra esse vírus. E qual a importância, afinal, da existência de hospitais de campanha, claro, colonizados por pessoas que acreditam nesses hospitais? A importância é dupla. Tanto a assistência imediata, de baixa complexidade, que vai atenuar os efeitos nocivos de uma doença, no caso o coronavírus, antes que se chegue à necessidade da alta complexidade, como também a importância de apaziguar as pessoas pela certeza de que, além dos hospitais regulares, haverão de contar também, se necessário, com assistência imediata em um local aberto, amplo, próximo de sua residência. Então a existência dos hospitais de campanha, além de cumprir um efeito sanitário, um efeito médico, um efeito biológico, anatômico, ele cumpre também um efeito e uma função psicológica, de apaziguar as pessoas e alimentá-las no seu dever de esperança. Um hospital de campanha, portanto, Tiago, uma mensagem, uma placa onde está escrito: estamos cuidando de vocês. Agradeço então à doutora Michele Brito, aos profissionais que trabalham no Hospital de Campanha de Arco Verde e em todos os profissionais de todos os demais hospitais de campanha espalhados por esse Brasil e pelo mundo. A existência e o trabalho de vocês alimenta a nossa esperança. E falando em luta, em guerra e em vitória, eu me recordei de um belo poema do Fernando Pessoa, musicado pela Maria Bethânia, e que eu deixo de presente no Saúde em Evidência de hoje, para todos que nos ouvem. E assim, um dia, seja lá como for, vai ter fim
a infindável aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar desse improvável chão. Te passo a palavra, Tiago, com meu abraço, a doutora Michele Brito. Obrigado, doutor Pedro. Mais uma vez, excelente a sua participação aqui conosco. Michele, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. De fato, é uma guerra, né? Primeiro, muito obrigada pelas palavras, doutor Pedro, maravilhosa realmente. Eu vou fazer questão de garantir que todas as equipes de linha de frente com as quais eu trabalho ou tenho contato, vejam, ouçam essas palavras dele, porque são palavras de encorajamento, de ânimo, que são realmente essenciais para esse momento. Eu acho que o hospital de campanha, o nome não foi escolhido aleatoriamente, realmente é uma guerra que a gente está vivendo contra o inimigo que, além de invisível, ele tem a capacidade de sofrer mutações. Então, quando a gente acha que está começando a entendê-lo, ele se renova, ele muda, e aí se torna um novo desafio para a gente. Mas, como o doutor Pedro falou aí de maneira espetacular, é a força dessas equipes, a força desse pessoal que está, mesmo com medo, mesmo cansado, está indo todos os dias cuidar de outras pessoas. Eu acho que essa já é, para a gente, uma grande vitória. E eu também acredito que a vitória definitiva vai vir, e logo, eu creio. Vitória também quando os pacientes recebem alta, né, Michele? Eu queria que você comentasse sobre isso, que a vitória do paciente também, claro, é a vitória da equipe que estava lá acompanhando, cuidando, tratando. Eu queria que você comentasse a respeito. É um momento de catarse, Tiago, é um momento de alívio, é um momento que, apesar do cansaço, às vezes a gente vê um paciente recebendo alta, já no finalzinho do turno, no final do plantão, com a equipe já cansada, exaurida do dia inteiro, e aí a gente vê no rosto deles a renovação da força, o alívio por ver o paciente indo embora, por ver a alegria dos familiares, recebendo esse paciente de volta no seio da família, essa pessoa querida, essa pessoa amada, que eles passaram dias, às vezes semanas, meses até, sem saber se iam ter essa pessoa de volta em casa. Então, essa alegria, essa felicidade, realmente é uma coisa que renova as forças. É maravilhoso. Eu acredito que é, de longe, o melhor momento do dia de qualquer equipe é quando a gente vê um paciente melhorar, é quando a gente vê um paciente voltar para o seio da família. Graças a Deus, a gente tem uma taxa boa, né, de recuperados, né, Michele? Eu queria que você comentasse sobre esse nível de alta lá no hospital de campanha. Nós temos, sim. Eu estava, inclusive, esses últimos dias eu acompanhando para o boletim. Quando eu passo a informação, aí, às vezes, a pessoa que recebe faz, poxa, mas se manteve, mas aumentou. Aí eu faço, realmente. Mas, nesse meio, houve 4 altas, houve 3 altas, houve 5, 1 alta que seja. Já é alguém que voltou para a sua família, que vai terminar a sua recuperação e, para daqui a pouco, voltar a ter uma vida normal. Eu torço que essas pessoas passem a ser distribuidores, multiplicadores de informação sobre cuidados, para que sejam conscientizadores dos seus amigos, dos seus familiares, sobre a importância de você se precaver, de você se prevenir, de você se cuidar, de você cuidar dos seus, para que a gente tenha uma queda efetiva e definitiva nesse número de contaminações e de internamentos. E sobre as vacinas, Michele, eu queria que você falasse também a respeito das vacinas. Você, claro, foi vacinada, profissional linha de frente, toda a equipe. Eu queria que você comentasse sobre a importância da vacinação nesse momento. Então, eu acho a vacina essencial. Hoje, apesar de tantas polêmicas que existem, hoje a vacina é a única forma que a gente tem de efetivamente garantir uma proteção em massa. Então, eu li, inclusive, esses dias um artigozinho sobre um jornalista falando sobre um vizinho
que comentou, eu vou tomar a vacina da AstraZeneca. Mas fez uma carinha de triste, assim. Ele fez, não, mas por quê? Você vai tomar a vacina e você está chateado? Aí fez, não, é porque a vacina da AstraZeneca está tendo alguns efeitos colaterais. E aí o argumento dele, a forma dele responder, eu achei ótimo e serve para todo mundo. Ele falou, poxa, você vai tomar uma vacina que é uma das melhores no mercado, hoje em dia, e pode vir a ter uns sintomas gripais, 1 ou 2 dias de febre, mas para depois você estar com um nível de proteção muito mais alto. Então, você não tem que pensar 2 vezes, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem que pensar 2 vezes. Se você tem a oportunidade, se chegou na tua faixa etária, se você tem alguma comorbidade, então você tem que ir lá, sim, e se vacinar, e depois tomar a segunda dose, e continuar usando máscara e se protegendo até que essa vacinação atinja a maioria da população. Outra pergunta que eu ia te fazer no meio do outro bloco foi com relação a crianças. Vocês já receberam crianças lá no hospital de campanha? Não. Cometidas pela Covid? Não. Nosso hospital de campanha ele é especificamente para adultos. Então, quando alguma criança carece de internamento, o hospital, se for pelo SUS, o hospital regional recebe e faz o encaminhamento para o hospital de referência em Recife. De enfermaria, né? Isso, de enfermaria. Com relação aos exames que são feitos, esses exames são feitos aonde? Para que vocês tenham esses dados lá? Então, a coleta dos exames é feita lá no hospital de campanha, e aí a gente encaminha parte dos exames para o laboratório municipal, e exames que não possam ser rodados no laboratório municipal são enviados para outros laboratórios que tenham convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. Quando é que o paciente, de fato, recebe a alta? Baseado em quê? O principal critério hoje é o paciente não apresenta desconforto respiratório, o paciente não apresenta alterações significativas em exames laboratoriais e ele deixa de precisar de suporte de oxigênio. A equipe médica espera, em média, 24 horas. Se o paciente ficar de 24 a 48 horas bem, mantendo o quadro sem precisar de suporte de oxigênio, ele tende a receber alta. Vocês já diagnosticaram, já receberam alguém que foi reinfectado pela Covid lá? Não, por enquanto ainda não. Nós já soubemos de um caso de um profissional de saúde que testou positivo novamente. Assintomático, mas testou positivo. Mas pacientes nós ainda não recebemos nenhum caso de reinfecção para internamento. Caso de variante algum? Nosso centro de testagem ele ainda não está fazendo essa identificação. Então, a partir do momento que o Estado começar via LACEN a trazer essa informação para a gente, é que a gente vai poder confirmar se já estamos lidando com variantes no município. Michelle, eu quero parabenizar você, agradecer a tua presença aqui conosco, foi extraordinário. Parabéns a você e a toda a equipe do Hospital de Campanha, não só de Arco Verde, mas de todos os hospitais de campanha do país. E eu queria deixar o espaço para que você deixasse as suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu queria, primeiro, também agradecer a todos esses profissionais que estão nessa luta, nessa batalha diária. Vamos manter o foco, força, que a gente está mais perto do que longe, eu acredito, de vencer essa guerra. E a todos, a população em geral, por favor, se protejam. Quem puder, fique em casa. Use máscara o tempo inteiro. Quando você estiver conversando com qualquer pessoa, se for com o vizinho que você vai conversar, coloca a máscara, faz higienização das mãos com água e sabão, com álcool em gel. A gente precisa do apoio de toda a população nisso. Muito obrigada. Parabéns, Michelle. Obrigado. Obrigada. Viu? Quero agradecer a você, telespectador, pela tua audiência, pela tua companhia conosco. E lembrar que você pode acompanhar novamente o programa no nosso site e também nas nossas redes sociais, além da reprise na quinta-feira no canal N2 Educação. Conosco, agradecer a todos os patrocínios e agradecer também a nossa equipe, claro, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.